capítulo 5 do profeta Isaías, quando Deus ele vai, através do profeta Isaías, lançar uma parábola da vinha má. Deus ele vai dizer através do profeta que ele lançou e que ele plantou uma vinha no meio da terra que ele escolheu. E Deus esperava que esta vinha viesse a dar frutos e uvas boas. Mas Deus, aleluia, esperava algo de um povo que não foi correspondido. O povo, no lugar de gerar o que era bom para Deus, gerou uvas bravas. Por que o povo gerou uvas bravas? Porque Israel vivia de maneira oscilante. Uma hora Israel estava adorando a Deus, outra hora Israel estava se prostituindo, adorando a outros deuses. Uma hora Israel abraçava e ouvia a voz de Deus, outras horas, aleluia, Israel se virava, aleluia, e endurecia o coração para ouvir a voz de Deus. O que Deus esperava, aleluia, de Israel não foi correspondido. Sendo que Jesus Cristo, ele desceu, ele encarnou entre os homens, e Jesus Cristo agora é a verdadeira videira. Porque o que Israel cometia, Jesus não cometeu. Os pecados que Israel cometia, Jesus não cometeu. Por isso que ele diz que é a videira verdadeira. Porque nele não há dolo, não há falsidade, e nele não há pecado, muito menos mácula. Ele é puro, ele é santo e ele é verdadeiro. Jesus, ele veio para fazer o que o homem não estava conseguindo, porque nós somos falhos, nossa natureza é caída, é pecaminosa. Mas hoje em Cristo nós damos graças a Deus que Ele nos resgatou pela sua santidade e soberania, e porque Ele não desistiu de cumprir a sua missão. Se nós dependêssemos de Israel, aleluia, para ser a nossa videira, aleluia, nós não estaríamos aqui hoje. Mas louvado seja o Senhor que nós dependemos de Cristo. Por isso que nós estamos aqui nesta noite de terça-feira, porque se não fosse Ele, não estaríamos nem com vida, irmãos. Aleluia. Por isso, aleluia, que Deus ele enviou o seu Filho. Aleluia. E Jesus ele escreve esse texto de João 15. Aleluia. E se você for explicar esse texto de João 15 para um ímpio, para alguém que não é crente, ele não vai entender. Porque João 15 é texto para crente, é texto para a igreja. Aleluia. Vamos ver raramente pessoas pregando João 15, por exemplo, no ponto de pregação, porque o ímpio não vai entender o que a palavra está dizendo. Aleluia. Mas esse texto aqui a igreja tem que praticar. Por que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor? Porque Cristo, irmãos, Ele é a raiz do crente, Ele é a essência do crente. E Deus, como sendo um agricultor, Ele se encarrega de limpar os ramos que estão ligados na videira. Os ramos, para que fique claro, somos eu e você. Somos cada um de nós que estamos aqui, que após confessarmos ao nome do Senhor Jesus, fomos enxertados nesta videira. Amém, irmãos? Amém. Observe que o versículo 2, Jesus ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem corta é Deus. Essa palavra corta, no texto original grego, a palavra é airei, que vai significar tirar ou separar. De fato, tirar aquele que está sendo improdutivo na presença do Senhor Jesus. Por que Deus não gosta, irmãos, de servos que não estão produzindo frutos? Porque ele se torna inútil. Jesus não chamou nenhum de nós para ficarmos somente ocupando o banco e parados dentro da casa dele. Não. Quando nós fomos, aleluia, aceitos por Cristo, como nós confessamos o nome do Senhor Jesus, trouxemos para a gente uma responsabilidade de servir a Jesus. E ninguém serve a Cristo se não trabalhar para Ele. Aleluia. E quanto mais o crente trabalha para Cristo, mais o crente ele vai
vai produzir frutos, e é desses que Deus ele se alegra e se regozija. Observe que Jesus ele é bem claro e ele vai dizer: o ramo que estando em mim não der fruto, o meu Pai ele vai cortar, o meu Pai ele vai tirar. Porque, irmãos, não adianta o homem dizer que confessou a Jesus Cristo, mas ser preguiçoso para trabalhar para ele, irmão. Não adianta o homem dizer que está em Cristo, mas só está honrando Cristo com os lábios do coração, está longe dele. Não adianta. Jesus ele conhece quem é e quem não é. Eu vou pedir ajuda para os irmãos também para abrirmos a nossa Bíblia, para citarmos alguma referência do que Cristo está querendo dizer quando ele fala que todo ramo que está nele não der fruto, ele o corta. Quem puder abrir Mateus capítulo 15 e o verso 13, em nome de Jesus, para meditarmos a palavra. Temos tempo. Aleluia. Como é o culto de doutrina, não preciso me preocupar de trazer aquela mensagem tão, né? Tem que ser com mais calma, né, meu irmão Rachid? Mateus capítulo 15 e o verso 13. Quem achou, pode ler em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Olha, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Observe que a raiz, irmão, quando é arrancada, dali não vai nascer mais árvore nenhuma. O que Jesus estava dizendo é porque os discípulos chegou até Cristo e falou: olha, mestre, os fariseus estão escandalizados por esta tua doutrina que tu acabaste de ensinar. Aí Jesus ele vai dizer: o meu Pai Celestial, ele vai arrancar toda a planta que ele não plantou. Aleluia. Porque tem gente, irmãos, aleluia, que está na casa de Deus. Tem gente que diz que confessou ao nome de Jesus, mas está oco por dentro, está cru por dentro, está vazio por dentro. Isso aí é uma planta que Deus não plantou, porque toda planta que o Pai plantou, ela consequentemente vai dar fruto. Aleluia. O que Jesus está dizendo é que não tem como um homem ou uma mulher que diz que está nele ficar sem dar fruto. Não tem como. Porque o homem, quando está tão conectado a Jesus, é consequência que este produza frutos. O fruto que eu estou falando aqui é o fruto principal da obediência. Glória, glória, glória. A Bíblia diz que Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai. Então Jesus ele diz isso aqui. João relata para a gente que o maior fruto que agrada a Deus é o fruto da obediência. Do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver 8 vezes Jesus falando: se vós permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Se as minhas palavras permanecerem em vós, ali em vós eu também permanecerei. Em 7 versículos, Jesus falou 8 vezes sobre permanência. E só permanece quem é obediente. Esse é o fruto de João 15. Por isso que eu disse que se formos pregar João 15 para o ímpio, ele não vai entender. Aleluia. Porque o ímpio ele não é obediente a Deus, mas a igreja ela está debaixo da graça e necessariamente tem que se tornar obediente ao Pai. Aleluia, glória. Jesus disse assim, olha, para os fariseus: João Batista veio e vocês não creram em João Batista. Agora o Filho do Homem veio e vocês também não creram no Filho do Homem. Jesus estava dizendo: olha, vocês foram escolhidos pelo meu Pai. E aqui está a revelação do meu Pai, mas vocês não estão querendo crer. Todos esses que não creram em Cristo, irmãos, aleluia, aleluia, se não se arrepender, não se torna igreja. Todos esses que não se arrepender e não confessar o nome de Cristo, não está ligado na videira. Não está. Aleluia. Não está. É por isso, irmãos, eu pedi para o meu irmão Rachid e o meu irmão Fernando que está com Mateus aberto, lê lá em Mateus capítulo 13, o verso 29 e o 30. Você vai ver que Jesus ele vai lançar uma parábola e vai dizer sobre 2 tipos de crente que ocupam o mesmo espaço. Olha lá. Porém, ele lhe disse: não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos
ocasião de ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e o ataí em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém, Jesus. Amém. A parábola do joio e a parábola do trigo. Eu vou lá com o microfone aqui que vou falar melhor. A parábola do joio e a parábola do trigo são dois tipos de crente. Nós sabemos que o joio ele tem a mesma aparência do trigo, sendo que tem diversas diferenças. A aparência, meu irmão Rachid, é semelhante do joio e do trigo. Mas eu quero trazer uma coisa para os irmãos. Quando o vento sopra, que está o joio e o trigo junto, o joio ele é tão duro que não se curva. Quando o vento sopra, ele fica de pé. Aleluia. Mas o trigo ele age diferente. Quando o vento sopra, o trigo ele se curva. Aleluia. E na Bíblia, irmão, vento quer dizer espírito. O que é que Jesus está nos ensinando hoje? Todo aquele que diz que é trigo, quando ouve a minha voz, se curva, se prostra e reverencia as minhas palavras. Mas o joio, que tem a mesma aparência do trigo, quando ouve a minha voz, permanece do jeito que está. Esse é o homem que Deus ele vai tirar da videira, que diz que está em Cristo, que diz que é trigo, mas na verdade é joio. E tem muitos, irmãos. Tem muitos. Não é no mundo, é aqui dentro. E Jesus ele diz que vai dizer para os ceifeiros, que são os anjos, eles irão fazer a separação de quem é joio e de quem é trigo. Aleluia. Na consumação do século, no fim dos tempos. Aqui também é uma mensagem escatológica. Eu não sou muito bom de escatologia, neste mais foi o irmão Rachid, mas a palavra do joio e do trigo também traz uma mensagem para ele escatológica. Porque o joio e o trigo estão plantados no mesmo ambiente. Aí os discípulos olham, aleluia, os servos olham para o seu Senhor e diz: devemos arrancar o joio. Aí o seu Senhor diz: não arranqueis o joio, para que se tu fores arrancar eles, também não tirar o trigo, para o trigo não sair prejudicado. E ele diz: no tempo certo, aleluia, na consumação dos séculos, os ceifeiros, que são os anjos, farão separação de quem é joio e de quem é trigo, de quem está produzindo fruto e de quem não está produzindo, de quem tem aparência, mas não é, aleluia, e de quem tem aparência, mas de fato é. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus está dizendo que a conexão de um homem que diz que está tão ligado a Ele, consequentemente este homem vai dar fruto, ele vai frutificar, porque foi para isso que foi chamado. Amém, Jesus. É difícil, meu irmão Fernando, quando alguém diz que ama a Cristo, mas não obedece às palavras de Cristo. Porque o joio, ele não quer obedecer a palavra da liderança ministerial. O joio, ele não quer perdoar o irmão do lado. O joio, ele não quer ajudar quem está caído, não. Mas o trigo tem essas, aleluias, virtudes, tem esses aspectos. O trigo, ele ouve a palavra da liderança ministerial. O trigo, ele perdoa o irmão, ele pede perdão. O trigo, ele levanta quem está caído. Mas o joio permanece duro e intacto, mesmo ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Eu creio que aqui só tem trigo. Amém, Jesus. E que cada um de nós estamos produzindo frutos. Cada um de nós estamos produzindo frutos. Eu e você somos úteis para a casa de Deus. Aonde Deus colocou você, é ali que Deus vai lhe usar. É ali que Deus vai fazer você prosperar ministerialmente. Aleluia. Ele não errou quando designou para mim e para você o lugar certo. Ele não errou. Então fique no lugar aonde Deus lhe colocou, porque você é trigo. Ah, irmão, e o que eu vou fazer? Que eu estou vendo um crente que está dando muito trabalho no ministério. Deixe que Deus vai se encarregar dele. Aleluia. Amém, Jesus. Chegar um tempo que Deus ele se encarrega de crente que está rebelde, prejudicando o ministério. Pode ser aqui, pode ser em qualquer um lugar, qualquer outra igreja. Todo crente que está se rebelando, aleluia, ele vai se encarregar de tirar este crente, porque um homem, uma mulher, não vai estragar o que Deus está construindo, não vai. Amém, Jesus.
Não vai. Agora, muitas vezes, Deus permite o joio ir crescendo para trazer para a nossa vida maturidade e crescimento espiritual, para sabermos lidarmos com as pessoas. Amém, Jesus. Isso aqui é só o versículo 12, irmãos. Eu vou pedir agora para o meu irmão abrir Mateus capítulo 3 e o verso 12. Hoje eu quero falar, irmãos, que nós somos chamados para frutificar, para produzir frutos. E esse fruto, irmãos, eu não vou me atar na evangelização, porque isso é uma ordenança de Cristo. Mas eu vou trazer para a gente o fruto da obediência, porque é através da obediência que nós geraremos outros frutos agradáveis a Deus. Mateus capítulo 3 e o verso 12, quem puder ler em nome de Jesus. Na mão ele tem a pá, e limpa a sua eira. Escolherá o trigo do seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. É, um fogo inextinguível. Veja bem, eita glória! A palavra está dizendo que na mão ele tem a pá, Jesus. A pá, aleluia, escrita aqui, não é a que nós conhecemos hoje, que nós pegamos areia, que nós pegamos cimento, porque se fosse essa de hoje, pegaremos tudo junto, mas a pá daquele tempo era em forma de tridente, era onde tinha espaços. Essa eira aí é o lugar onde ficava os trigos, onde ficava os joios, e ali quando juntava ali, o homem que era responsável pela colheita, ele pegava a sua pá, jogava assim no trigo, assim de baixo para cima, e quando ele jogava para cima, o vento quando batia, soprava quem estava leve, e o que estava pesado permanecia. Por que o pesado permanecia? Porque o pesado tinha produzido sementes, tinha produzido frutos, mas aquele que estava leve não produziu nada, então o vento levava, e aonde a palha parava ali, depois ele juntava novamente e queimava. Mas aquele que estava pesado e continuou, aleluia, na eira ali, ele foi recolhido para o celeiro, porque ali vai ser descascado, e os frutos e a semente que produziu vai servir para algo, irmãos. Sabe o que João Batista estava dizendo aqui nesse versículo? Ele vai pegar todo mundo, aleluia. A igreja pode estar cheia, mas ele sabe que o irmão Fernando está produzindo, ele sabe que a irmã Socorro está produzindo, ele sabe que Tainá está produzindo. Agora aquele que não está produzindo está muito leve, e quando ele pegar, não vai conseguir ficar no mesmo lugar, porque o vento vai soprar. O vento vai soprar. Mas nós que estamos nos disponibilizamos para vir no culto de doutrina a terça-feira e estamos ouvindo a palavra do Senhor, estamos produzindo na gente um fruto através da palavra dele. E esse daí, quando ele pegar a sua pá, colocar para cima que o vento bater, vai permanecer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você vai permanecer, viu? Hoje eu estava louvando à tarde, desculpe estar interrompendo, e a vizinha de tudo, né? Procura um psicólogo, um psiquiatra, aí me deu uma tristeza no coração. É assim, eu estou fazendo o máximo, mas o mundo está tentando de tudo para me tirar. E eu fiz o serviço, me deitei um pouco. Aí veio aquele pensamento, desistir de tudo. E eu queria a Deus que não deixasse. Amém, Jesus. Ele vai deixar. Na verdade, irmão, a gente vai fazer uma oração pela irmã Socorro também no final do culto. Amém, Jesus. Para agradecer por força na vida dela. Nós sabemos que vida de crente é batalha atrás de batalha, mas Jesus ele se encarrega de nos ajudar. Na verdade, irmã Socorro, o que eu tenho por vista é que nós que somos acostumados e crescemos em comunidade, quando chegava o tempo de manga, o que a gente mais fazia era jogar pedra na árvore mirando o fruto. A gente não comia as folhas, a gente comia o fruto que era manga. Mas quando o tempo passava, que o fruto não estava na sua época, não estava dando fruto, ninguém ligava para aquele pé de manga, ninguém tacava pedra. Então só taca a pedra quem está produzindo. Está entendendo? Quando as pedradas vêm, é porque nós estamos produzindo algo que está chamando a
atenção de alguém. E essas pessoas que se deixam ser induzidas pelo inimigo, essas daí terão seu assento de conta com Deus. Eu não posso fazer nada, irmão Rachel não pode fazer nada, nem a senhora mesma não pode fazer nada. Se partir para o caso da justiça terrena, a senhora toma a sua providência, porque ser crente não isenta nós de sermos cidadãos. Nós somos crentes e somos cidadãos. Temos o nosso direito perante a lei, e não é pecado recorrer à lei. Pecado é agir com a própria mão, mas recorrer à lei não é pecado. Mas quando nós entregamos ao Senhor esta causa, o mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que se encarrega de nos manter na presença dEle. Amém, irmã? O que nós podemos dizer para a senhora é para suportar, por mais difícil que seja, suporte. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui que Cristo está falando hoje para produzirmos fruto, e quem produz fruto chama a atenção de quem está vendo a nossa vida. Olha, tem algo de errado na vida do crente se não se levantar nada contra ele. É verdade. Tem algo de errado, mas quando se levanta algo contra a nossa vida, devemos continuar, porque aí estamos incomodando o nosso adversário. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. Eu vou pedir para o meu irmão agora abrir Lucas capítulo 13, o verso 6 e o 7. Eu estou apenas no partear desse versículo 2. Lucas capítulo 13, o verso 6 e o verso 7. Aleluia, Jesus. Então contou esta parábola: um homem de uma figueira plantada em sua vinha foi procurar fruto nela, não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto desta figueira e não acho. Corta, por que deixá-la e inutilizar a terra? Olha, vê que palavra tremenda. Sabe o que está falando isso aí? É Jesus. Porque a turma está pensando que Jesus, só porque nós estamos no tempo da graça, que é só amor. Não, a justiça é Cristo. Cristo, ele é a própria justiça. Olha o que ele está dizendo. Há 3 anos, não, aqui está falando de Israel. Porque 3 anos vai equivaler no ministério de Jesus em Israel. Por 3 anos e meio Jesus caminhou. Em 3 anos Israel tinha um gozo perante ele, mas não soube aproveitar. Israel não se arrependeu, Israel não se converteu, Israel não produziu fruto. Aí Jesus vai chegar para o homem e vai olhar: eu estou vendo esta figueira que representa Israel. E pode ser para de hoje também, essa figueira também representa muitos pastores. Muitos pastores essa figueira representa, aonde Cristo está procurando frutos, mas só está com a folha de aparência. Aí Cristo vai dizer assim: por que manter na terra algo que é inútil? Porque às vezes a pessoa está ocupando um lugar, não está produzindo nada e está impedindo a pessoa que quer produzir de chegar no lugar. Está entendendo? É como se alguém está no quadrado, não está fazendo nada, não está agindo, não está produzindo, mas tem alguém aqui do lado que quer estar no lugar dela para produzir, mas a pessoa nem produz e nem deixa isso produzir. É bronca, irmão. Está cheio assim, meu irmão Rachid. Está cheio. E sabe o que é pior? Tem irmãos dentro da igreja, tem irmãos que quando vê alguém produzindo e trabalhando, se levanta para querer impedir. Porque não se levanta para ajudar. Jesus disse, quem comigo, aleluia, como o irmão Rachid já pregou aqui uma vez, quem comigo ajuda não espalha. Mas quem espalha está indo contra Cristo, porque Cristo é união. Ele quer que nós geramos fruto em conjunto, em comunhão. Você não quer dar um relaxamento, irmão, dentro da igreja. Ninguém quer produzir mais nada. Aleluia, Jesus. Precisamos produzir frutos agradáveis a Deus. Mas o pastor não está me vendo, o evangelista não está me vendo, a igreja de 5 anos não está me vendo. Mas você não foi chamado para produzir fruto, para ser observado pelos homens. O seu fruto é para ser agradável a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. A Deus. Paulo escreveu para Timóteo e disse para Timóteo: o nosso dever como bom soldado de Cristo Jesus é satisfazer aquele que o alistou no seu exército. Amém, Jesus. É para satisfazer a Cristo.
Se nós estamos no anonimato, meu irmão Fernando, se por um tempo nós estamos no anonimato, ninguém está notando a gente, mas Cristo está nos vendo. Glória a Deus. Verdade. Se não tivermos galardão aqui, temos galardão lá. Aleluia. Glória, glória. Essa é a verdade. Mas Cristo não gosta de quem não quer produzir frutos. O fruto da obediência vai fazer com que você gere outros frutos. Se você não for obediente, como é que você vai gerar o que é bom? Se você só gera sendo obediente a Cristo. Meu irmão Achille, é Jesus que está pregando isso aqui. Verdade. Eu estou dizendo o inútil, eu vou arrancar. Tem muitos, meu irmão, que tem oportunidade, mas não quer fazer, não quer agir. Tem muitos que querem ter tempo, mas não tem o tempo que o outro tem. Aí o que tem tempo não quer produzir, enquanto que não tem tempo está doidinho, mas não tem tempo. É difícil a gente entender isso. É difícil. Vamos ler aqui, irmão, João capítulo 13 e o verso 10. Eu vou bater para a parte B do versículo 2. Eu vou ler aqui a parte B do versículo 2 do capítulo 15 de João. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vê que maravilha! E todo que está dando fruto, Deus ele vai limpar. Essa palavra aqui no grego original é katairei, que significa podar. Podar. E o podar de Deus é para tirar da gente o que é desagradável a Deus, porque nós estamos produzindo fruto que está agradando a Deus. E porque nós estamos agradando a Deus, Ele se encarrega de tirar da gente o que é desagradável a Ele, para que a gente venha produzir mais fruto ainda. Aleluia. Está entendendo isso aqui? É quando a gente se disponibiliza e diz: Jesus, eu quero ser mais obediente. Aí a gente começa a obedecer a Cristo, a praticar princípios, a guardar os mandamentos, os ensinamentos, as ordenanças. A gente coloca em prática a palavra de Deus. Aí quanto mais a gente coloca em prática a palavra de Deus, Deus ele vai se encarregando de limpar a gente, de podar a gente. Vai tirando o que é da terra e vai derramando o que é celestial. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo isso aqui, irmãos? Amém, Jesus. Amém. E todo o que der fruto, ele limpa, poda, é cuidar, para que produza mais fruto ainda. Alguém achou 13:10 de João? Você está dando fruto. 13:10. Aleluia. 13:10 de João. Disse Jesus: aquele que há se banhou e não necessita de lavar-se, senão os pés, mas está todo limpo. Ora, pois, está limpo, mas as mãos, mas não todos. Amém, Jesus. Porque meu está ouvindo. Não, tudo bem, tudo bem. Jesus está dizendo aqui, irmão, isso aqui acontece é quando Cristo ele vai lavar os pés do discípulo e vai dar uma lição de humildade. Aí Pedro no versículo 8, se não me falha a memória, ele vai dizer: Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Aí Jesus disse: se eu não fizer isso, tu não tens parte comigo. O que Jesus estava dizendo? Olha, por exemplo, do joelho para cima você está todo limpo, está ouvindo a minha palavra, sendo que os pés é para caminhar. Jesus não vai deixar ninguém caminhar seguindo o Evangelho com os pés podres, não. Além da lição da humildade, Jesus deixa outra palavra de reflexão. Quando Jesus lava os pés do discípulo, o que os pés vai fazer? Ele não vai caminhar? Nós não estamos caminhando na presença. Então Jesus lava os nossos pés para que a nossa caminhada seja santa, seja agradável. Então ele vai purificando a gente, vai tirando da gente o que é errado, o que é pecado, o que é imundo, o que é sujeira, para que cada passo que nós demos em direção ao Evangelho, em direção a Ele, os nossos pés sejam santificados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E essa água nós sabemos que a água representa o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É quando nós queremos fazer algo, ao Espírito Santo brada no nosso coração e diz: não faça, não faça, não faça. Sabe o que é isso? É Deus limpando os nossos pés para seguirmos na
caminhada. Amém, Jesus. Mas Ele só limpa a pele que está dando fruto. Glória a Deus, Jesus. Vocês todos estão limpos. Mas não, ele estava falando de Judas. Tem algumas pessoas que dizem que Judas foi escolhido para a perdição. Não, irmãos. Ele era o filho da perdição. Ele foi predestinado para trair a Jesus. Mas que Deus é esse que vai escolher um para se suicidar? A ação dele foi uma ação diabólica, traição, uma ação demoníaca. Mas se Judas voltasse para Cristo e falasse, me perdoe, você acha que Deus não ia perdoar? Não, irmão. Está entendendo, meu irmão? Isso é muito para os calvinistas. Os calvinistas dizem que Deus escolhe um homem para o suicídio. Que Deus é esse, irmão? Pelo amor de Deus. Aleluia. Devemos ter muito cuidado, meu irmão Achille, nessas doutrinas, nesses ensinamentos. Calvinistas dizem, olha, vou até fugir um pouco disso aqui para abrir nossa mente aqui. A doutrina calvinista, a doutrina da predestinação, é que Deus já sabe quem são os salvos. De fato, Ele sabe. Mas é que Deus escolheu os escolhidos dele para a salvação. Não, nada disso. Nada disso. A graça se manifestou para todos os homens, porque é desejo de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí chega o homem, aleluia, e vai querer ensinar. Ah, mas aquele ali já está salvo. Mas como é que nós vamos saber quem é o escolhido de Deus, meu irmão? Aí quer dizer que se eu for escolhido de Deus, eu vou viver uma vida de pecado e vou ser salvo? Não. Devemos ter muito cuidado nesses ensinamentos. Nós não seguimos essa doutrina de predestinação. A graça, a salvação se manifestou para todos nós. Amém. Para todos nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler Hebreus, capítulo 12, o verso 10 e o verso 11. Eu estou na parte B do versículo 2 do capítulo 15. De todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Observe que Hebreus capítulo 12, o verso 10 e o verso 11 vai dizer. Observe esse amor de Deus para nos limpar. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Oh, glória! Isso é lindo, irmão! Isso aqui é lindo! Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Os nossos pais nos disciplina conforme a vista dele for melhor, mas Deus disciplina para o nosso bem, para que a gente seja coparticipante da sua santidade. Sabe o que a palavra dele? Toda a disciplina de Deus tem um benefício espiritual. Toda vez que Deus disciplina a gente, meu irmão, é sempre para o nosso ganho. Eu não sei qual é a área que Deus está disciplinando você. Eu sei qual é a área que Ele está me disciplinando. E eu estou amando a disciplina de Deus. Amém, Jesus. Estou amando. Eu não sei qual é a área que Deus está disciplinando você. Mas saiba de certeza, se no momento está parecendo difícil, depois vai se tornar em alegria, porque você vai entender o que Deus está fazendo. Ele está limpando você para que você continue a produzir frutos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Ele só disciplina aquele que ama. Tiago vai escrever na sua epístola no capítulo 1 e vai dizer: irmãos, amados irmãos, as provações são para benefícios espirituais. Não tem como nós produzirmos paciência, meu irmão Achille, se Deus não colocar a gente no meio de um conflito que vai exigir da gente paciência. Não tem como produzir sem ter a ação de Deus. O escritor aos Hebreus é bem claro, ele vai dizer: a disciplina de Deus é para que vocês sejam participantes da sua santidade. Sabe o que o escritor está dizendo? Olha, toda disciplina aqui é para você chegar lá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se você está sendo disciplinado por Deus, saiba, é porque Deus está cuidando de você, porque Ele quer que você chegue lá. Amém, Jesus.
Aleluia. Você pode fazer uma reflexão na sua mente. E pode perguntar a Deus: Deus, qual é a área que o Senhor está me disciplinando? Porque nós somos falhos. Durante toda a nossa vida nós precisaremos de disciplina, de correção. Aleluia. Devemos nos preocupar se Deus não nos disciplinar, meu irmão Rachid. Se Ele não nos corrigir, aí devemos nos preocupar. Se os nossos pais que amam a gente, quando éramos pequenininhos, até a nossa adolescência, disciplinou, corrigiu, exortou, imagina Deus. Aleluia. Você é filho. O pai ama você, por isso que o pai lhe corrige. Por isso que o pai está lhe disciplinando. Porque você está dando fruto. Aleluia. Vamos partir para o verso 3 do capítulo 15. Vamos enquanto ele diga amém em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, 10 minutos já vou finalizar. Aleluia. Versículo 3 do capítulo 15 de João diz assim: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vê que tremendo Jesus falando. Aleluia. Você, Tainá, já está limpo pela palavra que Cristo tem falado. O nosso coração que recebe a palavra tem que ser santificado por essa palavra, porque a gente não vai produzir frutos bons se o coração estiver mal, estiver podre, cheio de sujeira, de impureza, de imundícia. A Bíblia é bem clara e Jesus também disse: olha, aleluia, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque o que sai está armazenado no coração, e do coração procedem os maus pensamentos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia! Eu sinto que vem nessa palavra aqui conosco. Aleluia. E esperado pelo Espírito Santo, eu pergunto para todos nós: Glória. o que está no nosso coração e o que Deus está vendo no nosso coração, consola a gente ou nos preocupa? É difícil, irmão. Devemos examinar o que Deus está vendo no nosso coração. Vai trazer conforto para a gente ou vai trazer preocupação? Aleluia. A palavra tem esse poder de santificar. A palavra tem esse poder de purificar o que está impuro. A palavra tem esse poder. Está entendendo? E quanto mais a palavra entra aqui, quanto mais aqui arde pela palavra, mais esse coração da gente aqui vai fazer que a gente produza mais frutos. Estão honrando Deus com os lábios e o coração. Eu repito, estão louvando a Deus, mas estão em prostituição dentro das igrejas. É verdade. Aleluia. Posso dizer algo, meu irmão? Está vendo aqui a igreja pequenininha aqui? 6 pessoas no total, 6 pessoas. Certamente na igreja grande hoje no culto está milhares de pessoas. Mas e quem que está lá em cima? Ensinando, pregando, louvando. Será que está tendo essa palavra de confronto aqui hoje? Glória a Deus. Será? E não estou falando que é errado a igreja ser grande, ser cheia. Não. É mérito, é trabalho, é pagar preço, é cavar poço. E Deus vai dando resultado. É você plantar e Deus fazer você colher o que você plantou. Não é errado, não. Mas muitas igrejas estão colocando em cima do púlpito cantores homossexuais em pecado. Estão querendo alargar o evangelho que é estreito. Todas as igrejas têm falhas. Nós temos nossas falhas aqui dentro. Nós temos. Aleluia, verdade, hein? Temos. Mas a palavra que sai aqui nos cultos, na doutrina, na consagração, ela é para consertar a gente, porque a igreja não vai ser consertada se Deus não consertar os servos primeiro. Aleluia. Está entendendo, meu irmão, o que Deus está falando? Glória a Deus, Jesus. Mas e lá em cima, nas igrejas grandes, muitos não querem perder a lã das ovelhas. Cegos guiando cegos cairão no abismo. É verdade. Enquanto os 6 que estão na igreja pequena estão recebendo correção de Deus para subir. Glória. Nós estamos produzindo frutos. Glória a Deus. E Deus está cuidando da gente.
tenham falado. Aí o Salmo 119, o verso 11, o salmista escreve e diz: guardei as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ouvindo isso aqui, porque que ele guardou meu irmão Rachid. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Ele está cuidando da gente. Ele está nos purificando. Ele está podando a gente, irmãos. Porque nós estamos produzindo frutos. Se alegre na presença do Altíssimo. Aleluia, Jesus foi. Aleluia. Bendito é o teu nome. Nós fomos chamados para isso. Vamos ler aqui, irmãos, e já vou finalizar. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 22. Quem puder ler em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 22. Amém, meu irmão. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amém? Sinceramente, uns aos outros, de todo o coração. Olha, vê que bênção. Agora que vocês purificaram a sua vida, ou como que nós purificamos a nossa vida? Em obediência à verdade, é a palavra. Olha o que o apóstolo Pedro, ele escreve. Agora que vocês purificaram a sua vida em obediência à verdade, aleluia. Às vezes a gente até entende, Deus, porque estou passando por essa situação, é porque Deus está disciplinando você, aleluia, mas Ele vai me honrar. Suporte mais um pouquinho, a sua esperança não morreu. Aleluia. A nossa esperança é Cristo, Ele está vivo para todos os sempre. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. A nossa maior esperança é Jesus. Mas Deus está purificando a gente, irmãos. Está tirando da gente o que não agrada a Ele. Aleluia. Precisamos buscar essa renovação em Cristo. A palavra dele é que nos purifica. Alguém pode abrir 1 João capítulo 2, o verso 3 ao 6. E eu vou ler o verso 4 de João capítulo 15. O verso 4 de João capítulo 15 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Olha o que Jesus está dizendo. O ramo sozinho não vai frutificar. Não. O crente sozinho não vai frutificar. Não vai. O crente só frutifica se estiver ligado a Cristo. Aleluia. 1 João capítulo 2, do verso 3 ao 6, irmãos. Irmãos, como é que eu sei que eu estou ligado a Cristo? É quando eu busco viver na palavra. É quando a palavra está no coração. É quando eu oro a palavra. A gente pode orar a palavra. Quando faltar a palavra da gente, ora a palavra. A palavra vai nos mostrar o grau de intimidade que nós temos com Cristo. Mas tem pessoas que não são alfabetizadas. Eu até comentei isso, aleluia, na casa de tio João, na casa do pastor. Eu até comentei. Quando a pessoa não é alfabetizada, Deus, Ele dá graça. Ao ouvir a pregação, Ele armazena a palavra no coração de quem não tem a capacidade.